Senhor. Bom, hoje eu quero dar sequência naquela minha série de palavras sobre as parábolas de Jesus. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. A gente vai ler do verso 14 até o verso de número 23. Capítulo 7, 14 até o 23. Todos acharam? Amém. Uma colinha aí hoje para precisar. Bom, a palavra do Senhor diz assim: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém? Amém. Senhor, obrigado por ter nos trazido até aqui. Obrigado por nos ter trago em segurança. Que seja um dia cheio da Tua graça, Senhor. Que o Senhor possa estar presente entre nós. Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos, como a Tua palavra lhe diz. Quem tem ouvidos, ouça. Senhor, que nós possamos estar atentos à Tua palavra, que nós possamos absorvê-la e que nós possamos aplicá-la em nossas vidas depois daqui, Pai. Amém. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente já teve outras parábolas aqui, né, que eu comentei. E, como eu sempre falo, é um jeito bom para Jesus explicar as coisas, né? Porque às vezes as pessoas não entendem determinadas coisas que são faladas, e principalmente olhando para a Bíblia, às vezes a pessoa que não tem um certo intimidade, vamos dizer assim, ela consegue entender certas coisas, mas eu creio que com as parábolas fica fácil, né? Mas os discípulos nem sempre entendiam. Eles estavam ali caminhando com Jesus, eles estavam sempre com Jesus, mas não entendiam aquilo que ele estava falando às vezes. E aqui é interessante que quem, no livro de Marcos, não fala quem perguntou, mas quem perguntou para Jesus para explicar a parábola foi Pedro. Em Mateus dá para ver isso. Então, Jesus estava de novo aqui nesse contexto de ser questionado pelos fariseus, que eles estavam tentando fazer com que ele, caísse em alguma armadilha deles. E no caso aqui, eles viram os discípulos comendo sem lavar as mãos, né? Que no tempo deles lá, isso era considerado como pecado, né? Eles tinham que estar limpos para se alimentar. Até se a gente assiste lá no The Chosen, a gente pode ver, né? Sempre que eles chegam nas casas, eles tiram a sandália, lavam os pés, lavam as mãos, eles fazem várias coisinhas, né? Então é bom ter esse vislumbre assim de como que era que eles faziam as coisas, né? Então o fariseu olhando aquilo, ele falou: esses caras não estão lavando nem a mão para comer, e estão, fazendo um monte de coisa por aí. Mas Jesus, ele
deixa uma palavra interessante ali para eles, né? E até se a gente for pegar em Atos 10, Pedro, né, que questionou aqui sobre a comida, ele já tinha sido advertido que não era o que entrava, mas lá em Atos ainda ele teve que ter uma revelação, né? Porque em Atos 10, 13, até 16, ele está sendo questionando ali, né, se ele pode comer qualquer coisa, né, ou não. Mas aí Deus fala para ele que não, ele pode fazer o quê? Ele abençoa aquilo e come, né? Então, algumas religiões ainda hoje, determinados alimentos eles não comem porque consideram impuros, mas se a gente ler aqui em Atos 10, a gente vê que isso foi quebrado, né? E nesse caso aqui, Jesus está falando que não é o que o homem come, né? E sim o que está dentro do homem. E é por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem de Os Perigos Dentro de Nós. Porque às vezes a gente fica preocupado com o que a gente está absorvendo, mas a gente já está totalmente dominado por certas coisas. E isso que é o problema, que o nosso coração ele tem uma tendência, né, desde lá de trás, a fazer as coisas não da maneira correta. E o verso 15 dessa passagem que a gente estava lendo agora, então Jesus ele frisa isso: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. E eles não entenderam, né, que essa parábola, e Jesus tem que sempre ficar exortando. Ó, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? E aí ele nos versos depois de 20 a 23, ele vai dar a explicação da parábola, né? O que sai do homem, isso que contamina o homem, porque do interior do coração saem, né, as coisas ruins. Então, quando você pensa nisso, tem alguns itens aqui que eu gostaria de destacar, pensando nessas coisas ruins que estão dentro de nós, né? E o primeiro ponto é o problema de falar. Às vezes a gente fala as coisas sem pensar, a gente age na emoção e esquece de ter discernimento naquilo que a gente está fazendo. Então, o que a gente precisa se atentar é que, às vezes, o que sai da gente é o que está refletindo o que está dentro do nosso coração, né? Então, no caso, as palavras são normalmente a coisa mais visível que a gente tem, né? Você está numa roda de amigos, conversando, e, né, de repente você está bravo com alguma situação, você está com alguma coisa ali que está te deixando desinquieto, e você reclama, você fala determinadas coisas, mas será que você deveria estar fazendo isso? Deveria estar falando isso, né? Porque se a gente foi, de fato, né, está passando por um processo de transformação, a gente precisa se atentar nisso, né? Se o que a gente está demonstrando para as pessoas que estão à nossa volta de fato, reflete uma vida de um cristão, de uma pessoa que está seguindo a Cristo, né? Se a gente for parar e pensar, as pessoas vão achar assim: pô, essa pessoa não é crente, essa pessoa não fala que vai na igreja, essa pessoa não fala isso, não fala aquilo. Aí depois, quando está no momento bom, ela não vem aqui e fica falando de Jesus, fica falando um monte de coisa. Aí você concorda comigo que isso vai te desabonar? Porque se você está tentando mostrar Jesus para as pessoas, né, e aí você faz essas coisas, é complicado. Lógico que pode ter momentos que você vai falar mesmo alguma coisa, mas tomando cuidado com o que fala, né? Lógico, as palavras, né? Mas acho que também vale depois você falar assim: me perdoa pelo que eu falei, fui errado, não deveria ter agido daquela forma, agi no impulso, né? Eu acho que esse é o principal ponto, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa, mas ela lança as palavras, que a palavra lançada não volta mais, não é um bumerangue, né? Porque o bumerangue você joga, ele vai voltar. A palavra que você solta às vezes,
ela vai cair como uma maldição para a pessoa. Ela pode até destruir a vida da pessoa. E às vezes você fala ali no momento, na emoção, da boca para fora, porém, às vezes não era nem aquilo que você queria falar, mas você estava contaminado ali pela situação, né? Que até eu e o Felipe estava conversando sobre isso, questão do escudo, proteger dos dardos, né? Se você dá brecha, as coisas acontecem. O diabo gosta disso, né? De pegar a hora que você está distraído ali e vai pincelando as coisas em você. E aí, depois que você fez, pode ser difícil, né? E existe uma divisão entre o que é da carne e o que é do espírito, né? A gente tem até esse verso aqui, João 3,6, ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, se eu estou agindo na carne, eu não me transformei, né? Se eu passei por um processo, eu tenho que estar me transformando e ficar cada vez mais atento às coisas que eu tenho feito, né? Porque é aquilo, as pessoas, às vezes elas não precisam que a gente leia isso, mas elas precisam que a gente demonstre para elas como que é quem lê isso. Então nós acabamos sendo a Bíblia que as pessoas leem, né? Então, se nós nos transformamos, né, nos batizamos, que o batismo que a gente vai lá, se batiza publicamente, confessa a nossa fé para todo mundo, né, depois de já ter aceitado Jesus, e a gente vai lá e tem essa chancela, né, vamos dizer, fui batizado, né, fui às águas, mas eu tenho que tomar cuidado para não ter tomado banho, porque às vezes a pessoa vai na emoção, ela sente uma coisa, né, ali no momento tal, e vai, se batiza, mas pela empolgação. Às vezes ela está num local que fez com que isso se tornasse, ardesse nela, e realmente pode ter ardido naquele momento, porém às vezes a pessoa não teve igual a gente estava conversando, né, um discipulado, um acompanhamento, o pós, né, porque se a pessoa só tem aquele do momento, ela vai se render a Jesus, ela vai se entregar, porque isso está dentro do coração dela, porque a gente vai querer buscar o que é bom para a gente. Porém, se eu não faço, né, esse acompanhamento com a pessoa, toda essa coisa, aí ela pode se perder no meio do caminho, e aí ela vai cair nessas coisas da fala, ela vai cair em outras coisas, porque ela não está sendo transformada de fato, porque não começou aquela obra nela. Porque às vezes a pessoa sozinha, quando ela se converte, ela não tem capacidade de entender certas coisas e de viver certas coisas, e ela precisa de alguém para ajudar, né? E é aí que entra o papel do discipulado, que a gente tem falado bastante lá no grupo caseiro, porque tudo começa ali, é a questão do discipulado. Se você não tem isso, como que as pessoas vão se transformar? Lógico, o Espírito Santo faz, mas precisa de alguém que já está cheio do Espírito Santo para ajudar, né? E essa é a nossa missão, porque lá na grande comissão não era só fazer discípulos, né? Era ensinar. Está bem escrito isso lá. As pessoas às vezes só lembram do fazer discípulos e esquecem do resto, né? Então tem certas coisas que a gente tem que se atentar. A gente tem que começar a ler a palavra na integralidade, porque a gente pega às vezes um ponto específico e se apega nele e vai só naquilo, porque às vezes aquilo é o que te convém e não o que realmente tem que fazer. E eu já falei isso uma vez e vou falar de novo, isso também é uma forma de ser preguiçoso, porque a preguiça não é deixar de fazer as coisas, é às vezes fazer aquilo que é fácil, aquilo que está na tua zona de conforto. Então a gente tem que ficar esperto com isso também. Repete isso. Então preguiça não é só a gente deixar de fazer as coisas, e sim fazer aquilo que é fácil porque está na nossa zona de conforto. Porque até ouvi uma pessoa falando assim, às vezes a pessoa fala, a pessoa trabalha muito, a pessoa trabalha até tarde, mas às vezes ela faz isso para quê? Para não voltar para casa,
porque na casa dela ela tem problemas que ela não quer enfrentar, ela tem situações que ela não quer resolver, e aí ela fala, não, mas eu estou super ocupada, estou fazendo um monte de coisa, mas no final das contas ela está fugindo dos problemas, que às vezes ela está no trabalho e também não está fazendo nada, está só coçando lá, enrolando. Uma coisa, quando você fala, é muito fácil você dar o que te sobra, né? O verdadeiro amor você dá o que te falta. Sim. Né? Porque se você tem falta, que nem aquela mulher, ela colocou tudo que ela tinha no gasofilácio, né? Deus vê isso, né? Essa é a... Exato, porque às vezes quem tem muito não sabe dividir o que tem, né? Esse é o ponto, e aí a pessoa se perde, né? Mas a gente tem que ficar atento, né? Então acho que o principal ponto está relacionado ao nascer de novo, né? Então a gente precisa mudar isso. E o nosso coração, desde o Éden, ele vem manchado, né? Ele vem contaminado de certas coisas. Então você vê, Adão e Eva, eles deram ouvido a meias verdades, porque a serpente utilizou ali de artimanhas, porque se você olhar bem o jeito que a serpente fala, ela não falou mentiras, mas ela deu uma pequena modificada na verdade, né? Uma vírgula aqui, outra ali, que a gente estava falando de heresias, né? Sexta-feira, e heresias é isso, o cara fala alguma coisa que parece com o que é verdade, porém tem coisas no meio ali que vão te levar a fazer coisa errada, que é o plano que o diabo sempre teve desde o começo. Desde Gênesis capítulo 3 ele vem trabalhando isso daí na humanidade. Isso é um sofisma, é torcer a verdade. Sim. Hoje, quem não está em Cristo, via de regra, pensa que está vivendo certinho, está vivendo algum sofisma, está sendo enganado por algum sofisma. Sim. Então, por isso que só o Espírito Santo vem agir na mente da pessoa, trazendo o convencimento, né? O arrependimento para entender que aquilo que ele está vivendo é uma mentira. Embora não pareça ser uma mentira, porque o sofisma não deixa de ser uma mentira. E depois da pandemia teve muito isso. Vou me congregar sozinho, né, na minha casa. Eu vejo um culto online aí de alguém e tá tudo certo. Pego esses pregadores aí da moda aí e ouço e tá tudo bem. Acho que você pode até ouvir, até para você ver o que outras pessoas estão falando, o que Deus está falando em outros lugares. Mas você precisa ter discernimento, né? Porque a partir do momento que você ouve aquilo e toma aquilo como sendo a verdade absoluta na sua vida, né? E deixa de ter uma questão da congregação local, você está abrindo mão daquilo que Deus pode fazer por você, né? Porque o cara do culto online pode ter cura, né? Igual o Luiz Henrique, pode ter várias coisas, mas nada substitui isso daqui. Porque aquela palavra de Hebreus 10, 25, né, que eu já falei uma vez aqui, que a gente não pode deixar de congregar igual alguns fazem. A gente tem que estar em comunhão com os irmãos da igreja. E não é só aqui, né? É a igreja nas casas, é tudo. Porque é isso que vai fortalecer a gente, fortalecer o corpo, né? Porque se a gente não se fortalece dessa maneira, a gente inclusive está abrindo brechas, né, para o diabo plantar situações dentro da nossa comunidade, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. João, posso ler só um versículo que reforça essa questão do pensamento de que sozinho na casa eu tô dentro daquilo que o reino de Deus estabelece, né? Em Atos 2:42, aqui está aquilo que é como viviam os convertidos naquela época, e aqui estão os pilares da nossa dinâmica como cristãos. Então Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a primeira, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses 4 pilares são os pilares da nossa, e comunhão está aqui, né? Então não dá para fugir não disso. Não
Um corpo não é só um... Luiz Henrique, continua um pouquinho até o 44. Pode. Eu fechei o telefone. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Sim. Né? Não é comum só da terra, é comum dos céus. Aquilo que era comum de Deus para nós tínhamos. Né? Porque a gente vivia em comunidade, a comunhão do Senhor estava em nós. Né? Você não pode ser pastor de você mesmo. Exato. Né? Então Até porque, como que você vai se exortar? Né? Aí a gente, outro capítulo. Então, assim, a gente tem que ficar atento. Amém. E Jeremias 17:9, ele fala o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então aqui, você vê que a Bíblia toda vai falando sobre isso, que o nosso coração é enganoso, ele pode nos levar a fazer coisas que não estão alinhadas com Deus. E aquilo que eu já falei algumas vezes, a gente às vezes pode entender que é um direcionamento de Deus, inclusive, sendo que não é, porque às vezes eu não estou em oração, eu não estou exercitando, né, determinadas coisas, e aí eu não consigo identificar se isso é uma direção de Deus para a minha vida, ou se isso é alguma seta do diabo que entrou e que fez com que eu pensasse que é Deus que está falando comigo ainda, né? Então a gente precisa começar a treinar, né, ouvir Deus. E ouvir Deus é ler na palavra, porque cada vez que você lê a Bíblia, né, você vai cada vez mais tendo intimidade, e cada vez mais as palavras vão se revelando para você. Que você lê um capítulo hoje e amanhã você lê de novo aquele mesmo capítulo, você muda o entendimento. Deus consegue te revelar outras coisas a partir daqueles mesmos versículos, né? Então isso que é a caminhada também nossa, né? A gente tem que estar sempre atento para que a gente não se perca nessas coisas, né? E a gente não pode esquecer que o nosso coração, ele pode fazer a gente pecar. Se ele é enganoso, né, ele vai fazer a gente errar, né? Então a gente tem que estar atento. Jesus, ele fala uma coisa interessante também em Mateus 12:34. Ele está de novo aqui com os fariseus e ele fala: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, se eu estou com o meu coração totalmente cheio de situações que não agradam a Deus, quando eu falo, eu coloco isso para fora, e eu acabo até contaminando quem está ao lado, né? Porque você já percebeu assim, você está na empresa, uma pessoa começa a reclamar de alguma coisa, aí forma uma rodinha. O que acontece nessa rodinha? Todo mundo começa a reclamar de alguma coisa, né? Todo mundo começa a reclamar de alguma coisa. Por quê? Porque uma pessoa ela tem o poder de inflamar as outras, né? Por isso que quando a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu falo alguma coisa que pode inflamar o meu irmão, eu estou errado, e eu não posso fazer isso, né? Então a gente tem que, né, deixar de fazer as coisas na emoção e discernir, porque às vezes a gente precisa ficar quieto. Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. Então tem a hora certa de falar, mas tem a hora certa de ficar quieto, até porque você não sabe a motivação da outra pessoa que está ali com você. E a Bíblia também fala que a gente não deve ficar entrando em discussões vãs, que não vão trazer resultado nenhum, porque às vezes a gente começa a entrar em certas discussões, em certas situações que não vai ter fim, porque começa a virar uma disputa de força, é uma pessoa disputando com a outra, quem é melhor, quem pode mais, quem é isso, quem é aquilo, e tem que ter um basta. Então o basta tem que sair da gente. Às vezes a gente tem que fechar a nossa boca, porque até a Ana Cláudia brinca, né? Ela fala assim: você tem 2 ouvidos e uma boca, para você ouvir mais e falar menos, né? Por quê? Porque
se a gente ouve mais, a gente consegue discernir mais e entender mais, e depois de ter discernido e orado, aí você leva uma palavra para frente. Porque se você já faz isso de bate-pronto, né, pode dar problema. E eu acho que Deus não quer que a gente tenha esse tipo de atitude. Ele quer que a gente pense, né, no que a gente vai fazer. Porque na Bíblia mesmo algumas pessoas agem, né, de maneira espontânea, e às vezes isso não traz bons resultados, né? Pedro, por exemplo, Jesus foi preso, ele já não pegou a espada e vá no cara, ou seja, agiu errado, agiu na emoção, ou seja, aí Jesus teve que ir lá e consertar a orelha do cara, porque o cara tinha uma particularidade, né? O cara era um sacerdote, né? E ele precisava estar inteiro, né? Que dizia, que a Bíblia fala que o cara tem que estar inteiro, no corpo, sem nenhuma ferida, nada, né? Sem orelha ele já perdeu o emprego. Exato. Porque até eu estava vendo esses dias, né? Muita gente fala que ele era um soldado, mas ele não era um soldado, ele só estava ali junto, mas ele não fazia parte da guarda, né? O Malcolm. Então, e as palavras, elas magoam, elas ferem, né? E elas trazem desgraça às vidas das pessoas, né? Então, quando a gente vai falar, a gente tem que parar e pensar e deixar de agir na emoção. E isso aqui também pode dizer que a gente tem um caráter que é contaminado, né? Então, Romanos 8, 7 a 8 fala: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu tenho um caráter que gera inimizade contra Deus, eu não vou querer me sujeitar às leis e eu, consequentemente, vou estar contra Deus, né? E estar contra Deus não é interessante. A pessoa tem que estar muito certa do que está querendo da vida dela, porque ela pode, né, ter muito problema com isso. Então, se o nosso caráter está corrompido, isso vai nos afastar de Deus. E cada vez que a gente está mais afastado de Deus, mais brecha a gente tem, mais o diabo age na nossa vida. E aí, para a gente voltar para Deus, é um processo complicado. Então, a gente não pode sequer pensar em tentar, né, fazer isso daí, porque se a gente se afasta de Deus, a nossa vida vai piorar, né? Pode ter os falsos enganos ali de momento, coisas boas no momento. Nossa, tá vendo? Quando eu estava lá indo na igreja não acontecia certas coisas. Aí agora que eu dei uma afastada, nossa, minha vida andou. Mas daqui a pouco você vai ver a cobrança. A fatura chega, não tem como. Então a gente precisa ficar atento nisso. Então a gente precisa vigiar, né? E o nosso coração, ele nos leva a quê? A ter problemas, certo? E esses problemas seriam os pecados, que seria o segundo ponto. Então, nos versículos 21 e 22, o autor aqui do Evangelho, ele fala todos os problemas que esse coração contaminado pode gerar na vida das pessoas. Então ele fala de maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Então, assim, a pessoa, quando ela está com esse coração contaminado, a chance dela, o próximo passo dela é esse, é partir para a ação. Porque até aqui, se está só no coração, é um plano.
é um pensamento, eu vou fazer tal coisa, vou fazer isso, mas às vezes não teve a ação. E aí, quando ele começa a agir, é onde começa a se afastar cada vez mais de Deus. Então, a carne, ela vai sempre militar contra o espírito, né? E essa é a batalha do cristão. As coisas da carne sempre vão querer prevalecer acima das coisas do espírito. E se a gente não está inclinado ali para as coisas de Deus, a chance da gente cair nas coisas da carne são muito grandes, né? Vamos pensar assim: muitos viveram uma vida fora da igreja antes de se converter, então tiveram acesso e contato com N coisas que naquele momento poderiam ter sido muito boas, porém são coisas que depois que você se converte, nem sempre são coisas que agradam a Deus. Então vamos imaginar que esse driver está instalado lá no seu coraçãozinho. Seu coração é um computador, então esse driver está lá. E você imagina se o cara está se afastando de Deus, aí ele começa a acessar essas pastas aí que tem essas coisas, né? Ele começa a ver coisas, né? O Chico já falou que às vezes as coisas entram pelos nossos olhos e entram pelos nossos ouvidos. A pessoa começa a entrar em determinadas situações que vão levar ela ao pecado. Por isso que a nossa luta é se afastar. Se, por exemplo, uma rede social te traz vontade de fazer coisa errada, sai fora, desinstala, acaba com isso, entendeu? Porque é a partir desse momento que você está mostrando para Deus que você está disposto a seguir no caminho que Ele quer que você siga, e não dar vazão para a carne, né? E então é importante a gente ter esse discernimento. Nem sempre vai ser fácil, né? Porque muitas vezes as batalhas são muito grandes, né? A pessoa precisa realmente de muita oração e estar muito junto ali, né? As pessoas também junto com ela para auxiliar nessa caminhada, porque às vezes sozinha a pessoa não consegue sair de determinadas situações, né? Ela precisa ter alguém que está ajudando, que está conduzindo ali, né? E por isso que a vida, né, em comunidade é importante, porque se você não tem isso, como que você vai conseguir identificar aquilo que está te levando para longe de Deus? Você não vai conseguir. Então você vai estar com esse problema na mão, né? Então você tem que ter esse discernimento. João, uma observação até que você falou ontem no grupo, na sexta no grupo. Você vê, são pessoas que passaram por dificuldades semelhantes que vão ser preparadas para te ajudar nisso. Para que, né, uma das coisas do batismo, o velho homem morre e nasce o novo. Então é isso, o velho homem, a velha mulher vai morrendo dentro de nós cada dia, e nós vamos sendo ajudados uns pelos outros. Sim, exato. E o mundo, ele vai sempre pregar que tudo está tudo bem, né? Tudo pode, né? Ainda mais nos dias de hoje, que é o que mais você ouve é que todo mundo pode fazer tudo, todo mundo pode ser tudo, todo mundo pode fazer tudo. Então fica aquela coisa, nossa, é tudo liberado, né? É uma liberdade, né? Nossa, podemos fazer o que a gente quiser, que está tudo certo. Mas isso, quando a pessoa se apega nisso, ela está usando isso como o quê? Como uma muleta. Porque ela não está conseguindo caminhar com as próprias pernas, e ela precisa de uma muleta, e a muleta dela é exatamente isso. E ainda, né, pode até querer usar aquele versículo de Paulo falando que todas as coisas lhe são lícitas, mas esquece que depois ele fala, porém nem tudo te convém, né? Então assim, de novo, né, o perigo de você pegar partes isoladas, né? O cara pega, tudo é lícito, tá na Bíblia, né? Tipo, e aí beleza, o cara toca a vida dele. Aí a pessoa está querendo o quê? Uma licença para pecar, né? E ela busca na Bíblia alguma coisa para ela poder usar como licença para pecar. Só que não é esse o caminho, né? Então a gente tem que ficar atento aí. E falando um pouco sobre maus pensamentos, a nossa cabeça, ela é muito dinâmica, né? Ela está o tempo todo ali, né? Você está aqui paradinho, aqui quietinho,
mas ela está o tempo todo fervilhando um monte de coisa. Você está processando. E quando você está com esse coração enganoso, você está indo para um caminho que está te afastando de Deus, qual é a chance de você estar pensando coisas boas? É muito pequena. E aí você começa a dar vazão a coisas que são ruins. Então esses maus pensamentos, eles vão sendo plantados na nossa cabeça, né? No nosso subconsciente. E aí, uma hora ou outra a gente vê alguma coisa e a gente vai e faz a coisa errada. Porque isso começa a ficar ali, né, na nossa cabeça e vai remoendo. Aí fica ali no cantinho, depois vê uma situação, vem, aflora aquilo e vai. Então a gente tem que ficar atento ao que a gente está pensando. Se os nossos pensamentos estão sendo voltados para as coisas de Deus ou se estão sendo voltados para outras coisas que podem nos levar para o pecado, né? Então isso é muito importante. E esses maus pensamentos, que hora que eles vêm na nossa cabeça? Quando a gente está decepcionado com alguma coisa, quando a gente está chateado com alguma situação, né? Então são momentos propícios para que a gente seja usado para coisas ruins. Ou seja, a gente está vulnerável. João, interessante. É quando você também está sozinho. Por isso que é importante a comunhão, não estar sozinho. Porque sozinho você fica muito vulnerável. Você vê, Davi naquele momento estava tranquilo, depois do almoço, saiu lá para dar uma curtida, olhou, viu Betseba. Você vê, ele estava tranquilo, descansando, né? Sozinho. Porque se você está com alguém, você fala, o que você acha disso? Você acha que é bom ou ruim? Você ainda pode, agora sozinho não, né? Se você pende para essas situações, você acaba decidindo, a carne vai... Sim. E estando junto com alguém, às vezes você não precisa nem perguntar, né? Você já nem faz. Você já fica tipo, nem vou fazer, nem vou comentar, porque você já sabe, já na hora já te vem que está errado. Só que as pessoas esquecem que ela não está sozinha. Tem alguém que é onisciente, onipresente e onipotente. Então a gente tem que ficar atento aí. Não adianta você estar lá escondidinho, assim, achando que está fazendo alguma coisa, que está tudo certo, que não vai estar. Então tem que ficar esperto. Porque as pessoas carnais não estão te vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. E aí, o seu assunto é com Ele. É porque é para Ele que você deve satisfação, né, das coisas que você tem feito na sua vida. Então você tem que ficar atento, porque daí esses maus pensamentos, igual eu falei, vai te levar a agir. E aí a ação é o problema. Igual lá, Davi estava lá, viu, pensou, planejou, e ele fez o quê? Agiu, mandou chamar ela. E aí depois o que ele fez? Mandou arrumar uma situação para o marido dela morrer. Então, ou seja, olha onde que vai levando o negócio, né? Então você vê uma coisa boba que entrou pelos olhos do cara, ele olhou aquilo, a situação, e aquilo ele absorveu, ele deu brecha, os maus pensamentos entraram na cabeça dele e deu no que deu. Então a gente precisa se atentar. O versículo também fala sobre assassinatos, né? Às vezes a gente fica pensando que assassinatos é só aquilo que vai lá e mata a pessoa. Mas inclusive as palavras podem fazer isso. Você mata uma esperança da pessoa, você mata uma coisa que ela tem, um sonho, às vezes, alguma situação, apenas de falar. E Jesus já tinha falado também sobre isso. Ele falou que existia lá, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de racá, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Ou seja, não é só você agir nesse caso. Ele está falando que se você fica bravo,
se ira, né, que nessa versão aqui é encolerizar, mas aqui é estar irado com uma pessoa. Quando você está assim, você está praticamente assassinando ela, né? Cometendo aqui o homicídio, né? Então a gente precisa ficar atento, porque hoje as pessoas elas estão matando por nada, né? As pessoas que estão no mundo, elas se tomam uma fechada no trânsito, se tiver com alguma coisa no carro ali, uma arma, uma situação, ela já desce e quer tomar satisfação. Então as pessoas, por pouca coisa hoje, elas tomam atitudes. E se você não dá essas brechas, você não vai ter essas atitudes, né? Então a gente tem que ficar atento aí nesse sentido também, porque às vezes a gente pode estar matando alguém espiritualmente, né? E isso vai tomando conta da nossa vida, porque isso começa a se tornar uma coisa comum. Porque o pecado ele é assim, ele vem devagarzinho, vai se alojando, e aí a pessoa, quando vê, ela já está dominada, ela já está totalmente presa numa situação, e às vezes não tem volta, né? E lógico, Deus pode salvar, mas precisa também da pessoa começar a entender que ela estava errada e assumir isso para, né, poder seguir em frente. Aí também fala, né, de adultério e prostituição. Hoje o mundo ele erotiza muitas coisas, as pessoas, a luxúria, né, tá sempre ali, né? Você vê TV, sempre tem uma propaganda, sempre tem uma situação, né? E isso vai o quê? Vai entrando na cabeça das pessoas, né? E hoje eu vejo que, se a gente pega lá atrás, né, quando eu era criança, assim, tal, você vê a TV, as propagandas eram de uma forma e hoje já são de outra. E aquelas coisas das propagandas, elas vão entrando na sua mente e elas vão ficando lá, no teu subconsciente também. E depois eles fazem de uma maneira para manipular, para que tudo isso seja uma coisa normal, né? Comum, porque vão colocando as situações primeiro de pouquinho. Hoje em dia certas coisas já são muito explícitas, né? Porque a internet também fez isso. Porque antigamente, né, pelo menos tinha que estar vendo TV, né? Não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Hoje o acesso a essas coisas é muito mais rápido. Então a pessoa, se ela não se policiar, ela começa a entrar em certas coisas, e o algoritmo dessas redes sociais ele é assim: quanto mais você vê, mais você curte, mais tempo você fica preso numa coisa, é mais daquilo que ele vai te mostrar, né? Então você tem que ficar atento, porque isso vai despertando nas pessoas esse sentimento, que foi o que aconteceu lá com Davi, né? Ele viu a propaganda, né, do sabonete lá da Betseba, e aí depois ele quis, né, usar o sabonete, bem isso. E assim, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? Então a gente não pode deixar que essas coisas entrem nele, que essas coisas tomem conta, né? Então a gente tem que ficar atento. Fala também de furtos, né? Aqui a gente pode pensar no furto até numa coisa simples, que é, por exemplo, uma criança pega uma balinha da outra, ou coisas mais graves, né, que a gente sabe que tem por aí. E hoje em dia, né, aumentando muito a questão de crimes cibernéticos, né? Porque hoje em dia o cara não quer mais te roubar ali na rua, porque ele sabe que você às vezes nem tem dinheiro, mas ele quer o que? Ele quer acessar sua conta, ele quer mexer nessas coisas que antes era diferente, né? O ladrão vinha, pegava o seu dinheiro, roubou meu dinheiro, então acabou. Mas hoje não, hoje ele te leva, ele espera dar o tempo lá para o caixa eletrônico soltar mais dinheiro, ou ele extra, né, para fazer pix. Exato, ou ele invade a sua conta com um programa de computador, ele faz N coisas. Então a gente tem que ficar atento. A Bíblia fala, né, que algumas pessoas se deram muito mal com essa questão de furto,
Por exemplo, Acã, a gente viu lá, Josué, o livro fala que ele achou que era só pegar uma coisinha lá, não ia dar nada, mas tinha uma instrução clara de Deus de que não era para fazer aquilo, e aí ele e a família dele queimados. Em Atos, logo depois ali vocês leram, né, que todo mundo estava ali em comunhão, repartindo as coisas, vendendo tudo. Então a comunidade estava crescendo naquilo, e aí tinha 2 lá que acharam que eram os espertão, Ananias e Safira, capítulo 5. Quando você chega lá, o que eles fizeram? Eles tentaram enganar o Espírito Santo. Eles chegaram na frente do Pedro lá, tá aqui a minha parte, vendi, não sei o que. Aí, o Espírito Santo na hora deu revelação de que eles estavam enganando. E ali é engraçado que eles não precisavam fazer aquilo. Eles poderiam ter falado, a gente está te dando uma parte, porque a gente decidiu guardar a outra. Mas eles quiseram falar assim, não, eu estou te dando tudo. Tá de bonitão. E aí isso era mentira. E aí ele morreu. Depois vem ela, cadê ele? Aí ela morre também. Ou seja, não é certo o furto, né, roubar, fazer as coisas, porque é um pecado. Desde a menor coisa até a maior, né? Pegar uma coisa de alguém da sua casa escondido para usar, fazer qualquer coisa, isso daí você não pediu, você não tem autorização, né? Então você tem que ficar atento nisso. Imposto de renda chegando. As pessoas querem sempre ter benefício, né? Mas não existe milagre. O que é, né? Aí tem um último ponto aqui que ele fala sobre falso testemunho e blasfêmia, que de novo a pessoa começa a falar as coisas, né, falando coisas para se beneficiar, e chega uma hora que ela pode estar até blasfemando contra o Espírito Santo, né? E que aí é uma coisa que é extremamente grave, que a pessoa vai chegar num nível de pecado que ela vai blasfemar, e a Bíblia já fala, né, que qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, assim, a pessoa ela começa a entrar em certas situações que não tem mais saída, mas existe uma saída, né, que é o terceiro ponto, que chama a única saída. Então, no terceiro ponto, existem 3 coisas, e dá para resumir tudo na palavra novo. Então, eu preciso de um novo nascimento. Em João 3, Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos era um fariseu, e ele começou a ver as coisas que Jesus estava fazendo, e a partir dali, ele começou a ver que Jesus tinha algo de diferente, porque ele tinha uma autoridade que nem os fariseus tinham, né? Para quem viu The Chosen na primeira temporada, quando eles conversam, Jesus e Nicodemos, que é esse João 3, Nicodemos ele está ali comovido com a situação, ele quer aquilo, mas ele não tem coragem de dar o passo de fé, porque às vezes a gente aceita Jesus, entende o que Jesus faz por nós, mas a gente não dá o passo de fé, né? Então a gente precisa começar a ter esse passo de fé, para caminhar dentro da palavra que Deus tem para a gente, né? E aí o versículo João 3,3 fala: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Ou seja, se eu não nascer de novo, até ele fala, mas como que eu vou entrar de volta no ventre da minha mãe? Mas o nascer de novo aqui é nascer para Cristo, nascer para uma vida nova, uma vida afastada de tudo aquilo que você já teve no passado, né? Então esse é o ponto. Então, um novo nascimento a gente precisa ter, e a gente tem que tomar cuidado para não só tomar banho, que igual eu falei, porque se você entende que aceitou Jesus, tomou a decisão, foi batizado, seria o seu novo nascimento. Mas se você não está certo daquilo,
Por isso que quando vai batizar, precisa, né, ter uma preparação, um entendimento, para que a pessoa não faça, às vezes, isso sem entender o que ela está fazendo, sem compreender o porquê que ela está fazendo aquilo, porque daí a tendência dela depois, no meio do caminho, se perder é muito grande, né? Porque isso prejudica a vida dela, porque ela fez uma coisa sem estar ali entendendo o que está acontecendo. Então a gente tem que ficar atento a isso. E quem nasce de novo é aquele que vai ver o reino do céu, né? Que é isso que nós todos esperamos muito, né? A gente está com Jesus na Nova Jerusalém. Um segundo novo é um novo coração. Se a gente tem aquele coração pecaminoso, todo detonado, a gente precisa do quê? De um novo coração. E esse coração, ele é o quê? É um coração que vai estar voltado para Deus, para as coisas de Deus. Porque se eu tive um novo nascimento, eu preciso ter um novo coração. Porque não adianta eu nascer de novo e ter o mesmo coração que eu tinha antes. Porque daí as coisas não vão bater, né? Porque você imagina, aceitei a Jesus, me batizei, nasci de novo, vou para o céu, tá tudo certo, mas vamos viver a vida aqui do jeito que dá para viver, fazendo tudo que eu quiser, sem tomar a devida consciência daquilo que pode acontecer na minha vida, né? Então eu preciso estar atento a isso. E o nosso coração carnal, ele tem que ser arrancado. Essa é a melhor palavra que eu encontrei para colocar aqui. Tem que ser arrancado. Porque se você só falar assim, vou limpar aqui uma sujeirinha, você concorda que vai contaminar? É igual o câncer. Se você deixa um pedacinho, ele não pega tudo. Então no coração é a mesma coisa. Se eu tenho que ter um coração novo, eu tenho que ir lá e arrancar aquele velho e jogar fora e colocar um coração novo, porque é o único jeito que vai fazer com que eu entenda as coisas que Deus tem para mim. E Ezequiel 36, 26 fala assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Que aqui está falando, tira fora e coloca um novo. Não tem essa. Se a gente for lembrar lá, Jesus não fala aquela questão do vinho novo em odres velhos? É a mesma coisa. Não adianta eu querer viver uma vida nova em Cristo com as coisas velhas, porque eu tenho que ter essa mudança, essa transição. Porque se eu não tiver isso, já era, não tem o que fazer. E o terceiro é a nova criatura. Então, se eu nasci de novo, tenho um novo coração, eu vou me tornar uma nova criatura, né? Semana passada eu trabalhei com as crianças lá esse versículo, que é o 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando a gente faz aquele simbolismo do batismo, é que aquele que entrou na água é o velho e o que está levantando ali é o novo. Então, a partir daquele momento, eu deveria me transformar, buscar a transformação, buscar essa mudança. E a gente é assim, a gente é aquela obra, né, que às vezes o pedreiro, que somos nós, dá aquela enrolada, né, não vai, falta, faz uma parede torta, quer entregar a obra, falar que está tudo certo, mas aí vem o dono da obra, que é Deus, e ele fala: derruba, acaba com isso, faz certo, bota no prumo, né? Porque a gente, pelas nossas pernas, vai sair tudo torto, vai sair tudo ruim, mas a gente precisa do quê? Precisa que Deus, o Deus é aquele fiscal da obra lá que vai ficar o tempo todo, tá errado aqui, precisa arrumar ali, precisa fazer isso, aqui tem que ter uma tubulação assim, aqui tem que ter não sei o quê. Por quê? Porque é aí que o negócio vai ter ordem. Porque se for a gente fazer, a gente não tem
expertise da construção, vamos dizer. Engenharia dele. Entendeu? Ele não, ele tem o conhecimento e a capacidade para fazer isso na gente. E a gente tem que estar aberto a isso. Porque muitas vezes a gente também não está aberto. A gente entende que uma parede torta que a gente construiu, está tudo certo. Né? E não adianta vir depois com a massa corrida para acertar. Tem que ser a parede. Por isso que eu gosto muito quando Deus falou comigo numa virada de ano, para eu entender o que é realmente transformação. Que é quando usa o que é, quando faz um sabonete ou um pão. Então você pega os ingredientes do pão, você mistura, fermenta, tem um pão. Não volta mais, nunca mais, com ninguém, somente Deus conseguiria fazer isso. Não dá para separar mais. Não dá para trazer a manteiga, a farinha de volta, não dá. Então a transformação é algo novo, é uma coisa nova que não volta mais. Sim. Né? Então isso realmente faz a gente entender esse processo de transformação que a gente precisa deixar Deus fazer. E quando a gente identificar que essa transformação, na verdade, ela é um reboquezinho que fez, né? Que é uma coisa que você está resistindo, Deus não deixando te transformar, a gente tem que se deixar para que essa reação que aconteça, ela tem um sentido só, ela vai e não volta mais. Né? E aí a gente entende porque Jesus, quando o pecador vinha, Jesus falava assim, olha, vai, não pegue mais. É a transformação, foi tocado por ele, foi transformado, né? Então essa questão da transformação, ela é maravilhosa. Sim. O novo é maravilhoso. Exato. E a gente tem que estar pronto para isso, né? Às vezes ele vai vir com a marreta, vai bater, vai doer, vai fazer estrago, mas é isso, é obra, né? Não tem como ter obra sem ter sujeira vindo à luz, né? Sem ter coisa sendo jogada fora. Então a gente tem que ficar atento. E para concluir, eu quero falar sobre Romanos 6, 6 a 13, né, que ele fala aqui, ó, sabendo isto, o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre eles, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas para quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então aqui ele está reforçando que se a gente morreu em Cristo, o pecado ficou, e não tem mais o que a gente dizer sobre vida em pecado. A gente tem que mudar, se transformar e seguir em frente, né? E o último, Gálatas 5:22. Se a gente pegar esse capítulo 5 de Gálatas, ele fala primeiro dos pecados da carne, o poder que a carne tem, e depois ele vem e fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então Paulo, ele é cirúrgico, e nós temos que despertar o fruto do Espírito em nós, porque é através disso que a gente vence as coisas da carne, né? Então um coração que é uma pessoa que nasce de novo, com o coração transformado, que vira uma nova criatura e que desenvolve o fruto do Espírito, ela vence a carne, e a carne não vai prevalecer contra essa pessoa. Então é isso que eu queria deixar aqui. E essa vida transformada a gente tem que buscar constantemente.
porque se a gente não buscar, não vai ser transformado. As coisas não são de mão beijada. A gente tem que dar a nossa contrapartida. E se a gente entende que precisa mudar, a gente tem que mudar e a gente tem que estar aberto para Deus fazer as mudanças. E todos vão ser beneficiados, né? Não só quem está sendo diretamente, mas todos em volta, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? Em uma casa, uma pessoa, ela, da mesma forma que ela pode contaminar todos para o mal, ela também pode mostrar para todos o que é viver debaixo de Cristo, né? E é isso. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por se revelar a nós nesse dia. Senhor, que nós possamos de fato ser criaturas novas, transformadas, com um novo coração, e que o Senhor esteja sempre apto, Pai, a nos ajudar nesse processo. Que nós possamos, Pai, abrir os nossos corações para que ele seja retirado, esse coração ruim de nós, que o novo coração, Pai, seja colocado em nós, que nós possamos viver afastados do pecado, Pai, que nós possamos fazer com que essas coisas da carne caiam, sumam de nossa vida, Pai, que nós possamos cada vez mais desenvolver o fruto do Espírito, para que com isso nós estejamos mais perto de Ti, Pai, que nós possamos cada vez aprender mais e saber mais aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Continua se revelando a nós, continua nos mostrando aquilo que tem que ser feito, e nós, em humildade, Pai, estaremos prontos aqui para ouvir e fazer aquilo que é o direcionamento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.